Que hoje o pessoal que trabalha com surdos aí, sobre os sinais bíblicos, eles foram desenvolvidos lá na nossa igreja, tá? Há muito tempo atrás, né? Noé, inclusive, ajudou na produção dos sinais e tudo, né? Então foi uma participação especial dele. Abraão tentou, mas daí já estava bem velhinho, já fazia um sinal meio tremendo, assim, já não deu muito certo. Moisés era só gaguejando, assim, meio difícil. Então ele ajudou na técnicas de interpretação lá. Para dizer a verdade, foi o irmão dele, né, que ajudou nas técnicas de interpretação. Esse trabalho, então, a gente começou com um pastor que hoje não atua mais na nossa igreja. Não, esse espaço aqui a gente vai precisar, todinho. Ó, é verdade, a Juliana deu uma ideia genial aqui, como é coisa de Juliana, porque a minha mãe chama Juliana, né? Só uma Juliana para ter uma ideia genial e um filho, né? Completem, gente. Puxa vida, brincadeira, vocês, vou te contar. Modesto, né? Humilde. Tá, pessoal, coloca a cadeira ali, ó. Só esse espaço aqui deixa livre para os cadeirantes depois fazerem a apresentação. A gente já vai liberar ali então, tá? Eu preciso de 10 voluntários. 1, 2, 3. Pode ficar em pé os voluntários aí. 4. Deixa eu ver. 5 ali, o coxa branca. Levanta lá, coxa branca. Ah, não, você é Guarani, né? Poxa vida. Maltratei o cara agora. 3. Pode vir. Deixa eu ver, tem 3. 4. Vai voluntariar? Pessoal, isso. 5. Vamos lá, mais 5. Rapidinho, você aí que tá coçando a mão, vem pra cá. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Cadê a Lise? A Lise está entregando ali, né? A Daiane vai fazer o seguinte. Vocês vão ali para trás. Vão ficar ali onde a Jocélia vai dar um aceno. Vão lá com ela. Vocês vão colocar uma venda. O desafio de vocês vai ser vir por esse caminho e sentar no lugar de vocês. Sem ajuda de ninguém. Vai lá. Vocês conseguem, gente. Você consegue, hein, cara. Mostra que o Guarani é coisa fina. Não é tudo aquilo que o pessoal fala, não. Mostra aí, prova hoje. Hoje você tem a oportunidade. E todos nós vamos contemplar a desenvoltura dos queridos irmãos ali, tá bom? Passa pro lado de lá, minha gente. Isso. Eu acho que vai ter que pôr. Ela vai tirar o óculos, né, irmã? Ficar. Pra não ferir seu. Então, enquanto ela vai amarrando ali, o pessoal tá me ouvindo. Então, esse projeto a gente começou há 26 anos atrás. Desenvolvemos o primeiro material bíblico, né, de estudo de língua de sinais. Hoje a gente desenvolve também retiros para pastores e missionários surdos, tá? E algumas vezes nós abrimos exceções para ouvinte, né? Porque senão ficava de fora, né? Vamos abrir uma exceção, aí todo mundo, vamos. E, então, missionários e pastores que trabalham com surdos também, ouvintes, podem participar. E nesses encontros nós temos encontros teológicos, tá? A gente vai estudar teologicamente a aplicação dos sinais que um dia surgiram e desenvolver outros sinais para que a Bíblia não seja, a interpretação bíblica do surdo não seja tão empobrecida, tão pobre assim, tá? Ele acontece pelo menos uma vez por ano e isso tem sido um movimento muito legal, muito gostoso assim de Deus, porque a gente tem aprendido muita coisa legal de Deus para execução desse trabalho.
e também tem desenvolvido diversas outras coisas para que o surdo não fique desamparado nesse campo teológico também. Haja vista que hoje nós temos no Brasil cerca de 18 pastores surdos, tá? Então são 18 pastores formados, seminário batista e tal, né? Isso eu sei dos batistas, mas imagino que tem outros, né? Que formaram também os seminários, que passaram por aquela luta ferrenha de seminário. Tá? Então a gente tenta também desenvolver esses encontros para que o conhecimento teológico dele não estagne, ele possa compartilhar com outras pessoas que usam a mesma língua, e isso vai facilitar para eles então o desenvolvimento teológico e de sinais também. Projetos na África, um em Beira, em Moçambique, e outro em Nampula, em Moçambique. Tá bom? A gente fez o primeiro treinamento para os professores do PEP, e esses professores do PEP ali foram capacitados para dar aula para crianças com alguma deficiência, mas uma área mais específica seria o deficiente auditivo ou o surdo, né? O termo deficiente auditivo não é bem aceito por eles, então o surdo. A gente começou a fazer uma parceria com um projeto na Índia agora, e provavelmente a gente vai começar uma escola lá específica para surdos também, tudo patrocinado pelo Ministério, e os cursos sustentam esses projetos. A gente tem também, que eu vou colocar à disposição de vocês ali, o DVD do curso de Libras, o módulo básico. Hoje a gente está desenvolvendo o segundo módulo, o módulo avançado, né, o módulo 2. A gente tem uma escola de formação de obreiros intérpretes que chama Comunicar, com a tendência de transformar o nosso ministério com esse nome também. Comunicar a palavra de Deus, comunicar amor, comunicar tudo. Aí vem o segundo ministério, que é o que a gente vai dar uma experimentada agora. Você pode olhar, se você quiser, você pode tentar ajudar o teu amigo que está ali nesse perrengue agora, tá? Então, vocês podem vir, gente, tá liberado. Vem devagar. Ó, cuidado com esse tronco de madeira aí, menina. Você vai tropeçar. Pelo jeito, vocês não têm amigo nenhum aqui, porque ninguém tá ajudando vocês. Ó, só não vai quebrar a câmera aí, que senão... Tá frio, né? Tá frio. Cadê o... Opa, 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 opa! Aê! Palmas para eles. Pode tirar a venda, pode tirar a venda. Devolve a venda ali para Jocélia. Nossa, você foi bem. Puxa vida, hein? Parabéns ali pro Guarani. Eu nem saiu do primeiro passo ali, do primeiro obstáculo. Tá parecendo o time mesmo, hein? Não, então, gente. Aí, depois dessa singela apresentação dos meus colegas, colaboradores, deixa eu perguntar para um aqui. Você, vem cá. Fala pra gente, como é que foi esse negócio? Foi fácil? Foi difícil? Foi muito... Como é que foi? Ah, foi desconfortável, né? Tu não tem visão, tu não sabe pra onde tu tá indo. E daí as pessoas ficam falando, pra direita, pra esquerda, daí tu fica toda perdida. Ele tava indo lá pro além. Tava indo pro além. Então vai sentar ali na cadeira antes que você vá pro além. Mais alguém quer falar como é que foi aí, ó? Vem aqui, irmã. Vem, levanta aí rapidinho. Vem cá, chega aqui. Pra mim até eu vim sentindo plástico. Eu vim sentindo plástico primeiro. Legal. Aí quando eu sabia que logo depois terminava a cadeira. Uhum. Aí eu vim sentindo plástico, senti que já tinha acabado o plástico. Falei, bom, tem mais umas 2 ou 3 cadeiras pela frente. Aí eu virei. Palmas pra ela! Ô, louca, é professora, né? É professora. De educação, eu sabia. Mais alguém aí quer dar alguma... Como é que foi?
Você que tá com a língua coçando, vem pra cá. É, você mesmo. Vem aqui, sobe aqui. Como é que foi pra você? Terrível? Foi difícil porque ao mesmo tempo que um fala pra direita, o outro fala pra esquerda, aí você bate na frente, bate atrás. Se bateu inteira, né? Gente, pra dizer a verdade, essa é a sensação que um deficiente visual, um cego total, tem todos os dias. Imagina você, né? A irmã ainda fez o uso ali do tato. A ideia era exatamente essa: você perceber a lona e tentar se guiar pela lona. Ia ter os obstáculos, mas enquanto você está em cima da lona, você está seguro. Aí eu queria falar sobre a segunda frente ministerial. A Juliana vai passar aí umas fotos dos deficientes visuais agora. Enquanto eu estou falando, você pode ir passando aí, Ju. A segunda frente, o projeto começou com duas irmãs, elas seminaristas, quer dizer, eu acho que nem era seminarista na época, né, a Fabiana Silvestrini, né? Mas daí elas sentiram de Deus que, assim como existia já o projeto com surdos na igreja, deveria existir também um projeto com deficientes visuais, uma vez que Curitiba tem inúmeras escolas de deficientes visuais, né, que trabalham no ensino e tal. E por causa disso o número de deficientes visuais é gigantesco lá em Curitiba. Eu estava fazendo um levantamento, chega a quase 49 mil deficientes visuais, então é muita gente. E por causa dessa iniciativa, então, elas começaram um projeto que chama Espaço Cultural. No Espaço Cultural, a gente tem um pagode, né? Esse aí é pra God, tá? Não confunda, gente. Isso aí é pra Deus, pra God. A gente tem os campeonatos de xadrez, que a gente faz sempre lá com o pessoal. O terceiro lugar do campeonato latino-americano é membro da nossa igreja, do grupo e tal. Computadores adaptados, Bíblia em Braille, os livros, a gente sempre faz a campanha lá na igreja, 40 dias, todos os livros são fonados, a gente inclusive pode disponibilizar depois para vocês através do site, você já pode baixar um livro inteiro em MP3 para você dar para algum membro da tua igreja que é deficiente visual ou coisa parecida. E por causa disso, então, foram aparecendo, brotando da terra um monte de deficientes visuais na igreja. A gente tem um evento que a gente chama lá de Tarde Alegre, né, Marcelo? Marcelo, vem cá, Marcelo. Marcelo foi o único representante que a gente conseguiu trazer dos deficientes visuais. Marcelo, fala aqui pra galera aqui, pra onde você foi comigo fazer missões? Fala aí, já 2 vezes. Pará. O cara foi parar no Pará, acredita? Conta a experiência da primeira vez que você não tinha grana e fala rapidinho aí pro pessoal como é que foi. Pode pegar. Bom, eu tava quebrado de grana, quebrado mesmo. Aí o pastor falou pra mim assim, hora que o milagre vem. Eu fiquei pensando, será mesmo? Tá duro, quebrado, né, de grana. Aí entrei lá no... Como chamava, pastor? Sala de oração. Jardim de oração na igreja. Isso. Ajoelhei lá. E fiquei orando, né? Acho que... Quantos minutos? 5 minutos. 5 minutos, aí veio a resposta. Você vai parar. Palmas pro Marcelo, gente. Pô, obrigado, Marcelão. O Marcelo foi 2 vezes já para uma viagem missionária no Pará. A primeira experiência dele foi muito legal, foi isso mesmo que ele falou. Ele chegou para mim, já faltavam acho que uns 10 dias para a viagem. E daí ele chegou meio borocochô assim pro meu lado e falou: pastor, então eu tô quebrado, não tenho dinheiro e tal. Eu falei: cara, ora, se você orar, Deus vai fazer o milagre. E eu vi o Marcelo entrando na sala de oração. Aí abri meu carro, sentei, o telefone toca. O telefone tocou, eu atendo. Mover de Deus, tá vendo, hein? Falei em oração, o negócio já começa a pegar fogo aqui. Aí toca o meu celular, a irmã falando assim: pastor, Deus tocou no meu coração para abençoar a vida de algum irmão que quer ir pro Pará, mas não tem dinheiro. Tem alguém aí com esse perfil?
Eu falei, eu vou já lá falar com ele. E Deus, então, abençoou a vida do Marcelo. Ele foi bênção lá com a gente. Pôde falar do amor de Jesus para muitas pessoas. Depois desse trabalho que a gente desenvolveu lá no Pará, cinco novas igrejas foram abertas lá, né, Marcelo? 5 novas congregações, por causa do trabalho que foi desenvolvido, um trabalho de evangelismo. Foram outros deficientes visuais com a gente, pessoal que trabalha com surdo, cadeirante. Depois eu te chamo aqui, Cido, pera lá. E daí a gente começou a desenvolver, então, essa outra frente que a gente chama de Ministério Além da Visão. Depois eu vou convidar vocês para darem uma olhada naquelas fotos, vocês vão entender um pouquinho, ainda faltam algumas, né? Um pouquinho de mais outras coisas que a gente desenvolve nessa área. Não sei se eu estou esquecendo de alguma coisa aí, no Além da Visão. Pagode, já falei. O encontro com as meninas. Go Ball, claro, gente. Alguém já ouviu falar no Go Ball? Pô, Juliano, agora não dá mais pra fazer pegadinha com o pessoal. Vocês já ouviram falar em Go Ball? Não? Sério? Nunca ouviu falar? Já? Então, você que já ouviu, vem cá explicar pra gente. Aí, eu acho. Saiu de fininho. Isso, tem um barulhinho, um guizo na bola. Esse esporte ele nasceu por causa dos ex-combatentes de guerras americanos que, por causa da guerra, ficaram com alguma deficiência e, claro, nesse caso, deficiência visual. Nesse caso, eles começaram a desenvolver um esporte onde 3 jogadores ficam de um lado e 3 de outro. Eles meio que têm a defesa, esses agora estão na posição de defesa, e o ataque. A gente tem 3 times desses, 3, né, Marcelo? O time A, o B e o feminino lá na igreja. Inclusive, esse final de semana passado, eles estiveram em Florianópolis, fazendo um amistoso lá com outros times. E sempre eles têm ido para competições e tal. Não tem se dado muito bem, mas têm ido para competições. E o foco desse trabalho é exatamente levar a mensagem de Jesus. A turma que vai é sempre na torcida, já é uma torcida mais branda, mais calma. Quando a gente leva esses folhetos para entregar, a gente vai aproveitando a oportunidade de estar inserido no meio para evangelizar os outros deficientes visuais, tá? Então é um esporte que a gente investiu bastante lá na igreja para que ele acontecesse. Hoje a gente tem um ginásio lá e tudo que claro, para outros esportes também, mas graças a Deus a gente tem a possibilidade de usar, de fazer campeonatos e amistosos e coisas assim. Então, Deus tem abençoado bastante esse ministério e, graças a Deus, ele tem dado muito certo. Hoje no cadastro a gente tem mais ou menos 270, 290 deficientes visuais que são usuários do espaço cultural. Esse espaço que conta com livros, a Bíblia em Braille, livros em áudio. A gente quer montar uma videoteca nesse espaço também, tudo. E tudo, gente, parceria que a gente faz com empresas que fornecem esse material para a gente gratuitamente. Então, vocês que trabalham, principalmente o pessoal que já trabalha com surdo, vocês podem começar esse projeto entrando em contato com a Dorina Noil, com o Bradesco, que tem uma fundação que faz impressão de livros em braille. De repente, entrando no site da igreja, nesse papelzinho que vocês ganharam, tem algumas ideias, algumas coisas, algum material que você já pode baixar ali também para você começar um projeto como esse na tua igreja. Tá? Então, eu acredito que só o que falta para começar um ministério como esse nas igrejas é alguém que queira fazer, é só isso. A gente foi marcado por uma cultura, isso desde os primórdios do cristianismo, que a pessoa que nascia com uma deficiência ou coisa parecida era visto como maldito ou amaldiçoado, né? E a gente, como grupo, Ministérios Especiais, a gente quer quebrar esse conceito, né? E começar a mostrar que são pessoas que são instrumentos nas mãos de Deus para a glória, para o louvor do nome de Deus. Aí agora eu vou falar do próximo grupo que a gente começou uns 4 anos atrás, 4 ou 5 anos, 5 anos atrás, é o RPA, que é o Rodando para o Alvo, que hoje tem mais representantes aqui, né, e
e graças a Deus a gente pôde trazê-los para eles estarem aqui também, aproveitando um pouquinho junto com vocês. Esse projeto também, olha só, quando eu falo para vocês que é só ter alguém interessado em fazer, esse projeto começou com uma menina na casa dela, batendo um papo com o irmão dela que tem paralisia cerebral. E a pergunta dela para ele, ou dele para ela, foi: o que, que a gente faz, que a gente fica o tempo inteiro em casa, não tem nenhuma atividade para vocês? Ela falou: ah, já sei, vamos falar com o pastor para a gente começar um projeto com cadeirantes lá. Tipo, eu tive a ideia, mas o problema é do pastor, né? Assim. Aí foi lá falar comigo, e eu falei: nossa, que legal, vamos começar, mas como é que a gente faz? Eu não sei. Aí ela falou: ah, a gente precisa se reunir? Aí eu, tudo isso? Sim. Aí a gente começou, então, pegava a Kombi da igreja, ia de casa em casa. Na época eram 4 pessoas só, né, Cleverson? Cleverson é um dos fundadores, tá aí. Cleverson? O Cleverson? Deixa eu ver quem mais. O Cleverson, fundador, tá? E a gente ia de casa em casa, pegava o pessoal em casa, colocava na Kombi, trazia, fazia uma reunião toda sexta-feira. Essa reunião ainda acontece, só que daí o negócio foi aumentando. O Cleverson liga para um, o um liga para o outro liga para mais outro, e daí começa a população de ovelhas começa a aumentar, né? E a gente ficou numa encrenca terrível, porque a gente só tinha uma Kombi e só um motorista habilitado para isso, né? Então era meio difícil e pegar todo mundo. Aí a gente começou a orar. Isso que o Marcelo falou aqui. Cadê o Marcelo? O Marcelo já sumiu. Ah, tá aí, Marcelo. Depois, deficiente visual é ele, né? E daí a gente começou a orar. E isso era um objetivo nosso. E a gente orava toda sexta-feira. Isso virou um sonho. A gente começou a trabalhar nessa questão e chorar mesmo na presença de Deus. E colocar isso diante do altar do Senhor. E de repente, um dia a gente foi fazer uma apresentação, que eu vou pedir para a Juliana colocar aí, Meu Universo. A gente foi fazer, enquanto tá ali, só para você baixar o áudio, o pessoal vai olhando, eu vou... A palavra de Deus diz o seguinte, em Colossenses Uai, 16. Ah, tá. Nele foram criadas todas A gente foi fazer essa apresentação aqui, gente. Foi, não sei se foi a segunda ou terceira apresentação da nossa igreja, na segunda, né? A primeira, os caras me inventam de descer de rapel ali de cima. A igreja tem um pé direito de 70, 60 metros e eles descendo de rapel. O coração do pastor vai assim, quase explode dentro dele, né? Mas desceram tranquilo, foi tudo sossegado e tal. Depois começaram a fazer a apresentação. Essa foi a segunda apresentação que eles fizeram. Tô vendo que o Marcelo tá ali, né? Marcelo tá em todas. E nessa apresentação, depois da apresentação, o nosso pastor Pascoal, que inclusive é pastor de vocês também, hoje ele é o presidente da Convenção Batista Brasileira, então acaba sendo seu pastor também. Ele fez um apelo na hora da oferta lá. Ele falou: gente, tá vendo esse grupo aqui? Esse grupo se reúne toda sexta, esse grupo tá fazendo uma reunião bonita, tem gente vindo, mas hoje a Kombi da igreja não consegue trazer todo mundo. Você sentir no teu coração aí de dar uma oferta nessa noite pra gente comprar um ônibus pra eles, você faz isso. Numa noite, a gente levantou 29 mil reais. E isso já tinha passado o momento de oferta, de dízimo e tal, e Deus fez acontecer naquele momento ali uma coisa extraordinária. Só que o ônibus era 45 mil. Quando eu fiquei sabendo dos 29, eu pulei de alegria, pulei. Aí depois eu falei: pera lá, por que eu tô pulando? Ainda tá faltando dinheiro, tem que continuar orando. Aí fui em casa com aquele negócio na cabeça, assim, sabe? Martelando, batendo pesado. Aí eu cheguei em casa, sentei assim, fiquei: puxa Deus, como é que o senhor vai fazer esse negócio? É praticamente a outra metade que falta pra gente comprar esse ônibus. Você não sabe, mas sério, quando a gente fala que hora que o negócio acontece, foi uma oração super simples essa que eu fiz. Mas eu fechei a minha boca, ou fechei a boca do meu cérebro, né? Que eu pensei mentalmente, orei mentalmente. O telefone tocou.
pastor! Aí eu, boa noite. Aí eu olhei no relógio, ai meu Deus, tá na hora de dormir. Tomara que não seja nenhum funeral, nem alguma coisa pra fazer. Pastor, quanto que foi a oferta lá? 29. Vamos comprar o ônibus? Não dá, o ônibus é 40. Não, tô falando, pode comprar. O que faltar eu vou dar. Nossa, aí aquele pulo que tava enrustido, sabe? Foi assim que chegou, bati a cabeça, faltei bater a cabeça no teto. Por isso que eu fiquei pequenininho, assim, antes eu era mais alto. Pulei tão forte, bati a cabeça, fiquei baixinho. Mas Deus faz o milagre quando você ora. Orar, tipo, falar com Deus, entendeu? Uma coisa que talvez você acha que é bobagem. Mas Deus faz o milagre. E hoje a gente vai, pega todo mundo, faz a reunião, a gente vai passear, vai fazer isso, vai fazer aquilo. A gente já foi pro Beto Carreiro, né? Mas 2 vezes, uma. Com os deficientes visuais a gente já foi umas 3 vezes pro Beto Carreiro. Vai pra marcha, nossa, marcha pra Jesus, meu Deus, foi muito show de bola, assim, a gente caminhando lá. Aí, quem já assistiu o vídeo da Jaque aqui? Sério, vocês não assistiram o vídeo da Jaque? Vocês merecem um puxão de orelha, você já, né? Então, Jaque, chega aqui, vem cá. Chega mais perto aí, trouxe uma musiquinha aí, Jaque? Sim, então chega mais perto, passa pra linha aqui. A Jaque é o seguinte. Um dia me ligaram, sabe aquelas coisas que, tipo, o pastor adoeceu, o pastor titular da igreja adoeceu, e ele te liga na sexta-feira para você pregar, aí o co-pastor, que na hora fica se sentindo cocô do pastor, o co-pastor, né, fala, puxa, mas hoje é sexta, o que eu vou pregar? Domingo, não vou abrir a Bíblia assim, folhear, e agora? Fala, Senhor, né? Não dá. E de repente eu tava na reunião, o pastor me liga, ó, dá pra você pregar domingo? É óbvio que eu não ia falar não, né? Se eu amo fazer isso, a minha vida gira em torno disso, né? Eu quero pregar o tempo inteiro e todo o tempo. E aí eu falei, ficou no quarto? Ah, já aqui. Tá, então vai lá que eu fico enrolando aqui o pessoal. Não, é pertinho. Vai lá, irmã, corre lá. Ela vai passar ali e tal. Aí o que aconteceu? Nesse dia, o pastor me liga, você pode pregar? Eu falei, posso? E daí eu falei, posso, e depois eu fiquei pensando na besteira que eu tinha falado, né? Aí eu olhei pra Jaque, domingo eu vou pregar, você topa cantar no meio da mensagem? Aí ela falou, sim, claro. E o legal foi que quando a Jaque foi cantar, né, ela sempre canta na sexta-feira, toda sexta-feira ela ministra o louvor e tal, é meio que o seu ministério lá, né, Jaque? E a relações públicas também, né? Ela sabe o aniversário de todo mundo, compra presente pra todo mundo. No dia que foi o meu aniversário lá, ela fez uma negociação com o dono da loja lá, não sei como é que... Por que foi a história lá, já que o cara não queria dar desconto? Você chama o gerente, foi isso? Chama o gerente que é pro meu pastor essa roupa aqui, não sei o que. Aí veio o dono da loja? Veio o dono da loja. Aí o dono da loja ela falou, não, seguinte, aniversário do meu pastor. Ó, se vocês não fazem isso pelo pastor de vocês aprendam com a Jaque, viu? É aniversário do meu pastor e eu quero dar um presente legal pra ele. E olha, a minha mulher falou outro dia assim pra mim, vem cá, você não tem outra camisa, não? Eu falei, tenho, mas eu gosto tanto dessa. Foi a Jaque que me deu. Não, pra dizer a verdade, foi o ministério, a Jaque que representou, né? E daí, nesse dia, ela topou cantar e ela fez, o pessoal da igreja gravou esse louvor que ela fez, mas uma frase super marcante, né, nas ministrações da Jaque ali no Rodando para o Alvo é essa: eu não sou cantora, eu sou adoradora, né? No meio
que a gente vive, a gente sabe que algumas pessoas fazem muitas coisas só por vaidade, né? Porque ou quer ganhar dinheiro, ou quer fama, ou quer se aparecer, ou sei lá o quê. E ouvir isso aquele dia da Jaque, pra mim, foi assim um soco na boca do estômago, sabe? Aqueles que falta respiração, assim, eu tive que engolir seco. Mas foi muito impactante na minha vida, motivador, transformador, me aproximou muito mais dessa realidade da adoração. Eu comecei a me perguntar diversas coisas na minha prática de adoração com Deus. Será que as coisas que eu faço é por excelência ou excelência para dar para Deus, para oferecer para Deus mesmo, ou para que as pessoas me percebam, isso, aquilo, outro? Eu comecei a melhorar a minha relação, a minha vida com Deus bastante depois dessa afirmação que eu ouvi da Jaque, né? Eu não sou cantora, eu sou adoradora. E semana retrasada, se eu não me engano, semana retrasada, tipo lá na igreja, a gente sempre faz trabalhos em outras igrejas. Pelo menos uma vez por mês a gente vai numa igreja diferente. E esse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje a gente faz na igreja, só que é no momento da pregação. E como é em casa, tipo em Curitiba, todos os ministérios conseguem em peso. Aqui a gente tinha um número limitado, alguns só tem um feriado hoje, amanhã trabalham, então os surdos principalmente não puderam vir porque trabalham todos. Aí a gente ficou com um número bem defasado. Mas nesses trabalhos no domingo, na sexta que a gente faz, a gente sempre leva essa mensagem de adoração genuína, de que você é um instrumento nas mãos de Deus, de que você, mesmo sem limitações, pode ter limitações muito maiores do que você pode ver, mas que Deus pode e quer usar a sua vida de forma grandiosa, extraordinária. E eu sempre, ou geralmente, prego no Salmo 150. O Salmo 150, quem está com a Bíblia aí pode abrir só para tirar a dúvida, que o pastor às vezes pode inventar uma coisa ou outra, né? O Salmo 150 começa com aleluia e termina com aleluia. Oi? Puxa, desculpa. Pode tirar a foto dela. Já? Posso continuar falando aqui? Então o Salmo 150 começa com aleluia e termina com... Chegou? Chegou? Então tá bom. Qual que é o número? Qual que é o número? Ah, tá. Pode passar ali pra Juliana que ela entende dessa informática aí. Então o Salmo 150 começa com aleluia e termina com aleluia. Começa com aleluia porque a tua vida, o início da tua vida, precisa dar glória a Deus. E Ele dá, o início da tua vida dá glória a Deus, louvor, honra ao nome de Deus. Quando alguém nasce, quando uma criança nasce, o pai, a mãe, os familiares, os amigos, eles ficam estonteantes, saltitantes, gritando de alegria. Não é verdade? E o nascimento de uma criança, o fazer, o tornar-se, né, o vir a existir, porque enquanto está na barriga é tudo abstrato, né? Quando eu saí de casa, só eu e minha esposa, tá certo que ela estava com uma barriga gigantesca, assim, ela não estava nem andando direito, fazia assim, né? E eu aqui tentando segurar, ó, se você falar para ela eu te pego depois. E daí, nós saímos 2, voltamos 3. Sério, uma coisa espetacular, extraordinária. Saímos 2, voltamos 3. E quando eu peguei aquele menininho desse tamaninho aqui nas minhas mãos e ele deu uma choramingadinha assim, meu Deus, eu não me aguentei. Eu tive que chorar porque o meu filho é a coisa mais linda do mundo, gente. Desculpa aí os filhos, mãe, pai, mas meu filho é o filho mais lindo do mundo. Puxou o pai, rapaz. E isso é uma alegria, o início da vida é uma alegria gigantesca. Mas isso não significa que o final da sua vida, ou seja, o último aleluia, não vá ou não é para dar glória ao nome de Deus também. E o percurso dela também. Toda a tua vida precisa louvar o nome de Deus. O texto que eu sempre cito é Colossenses 1,16, Romanos 11,36 também, fala isso, que todas as coisas foram criadas por intermédio dele, para ele e para glória dele. Inclusive eu e você, mas a Jaque também.
O Cleverson também, o Marcelo também, o Bernard também. Eu não sei como você vê uma pessoa com deficiência, como você via. Mas todos nós, todos, sem exceção, todos, nascemos com um propósito bem definido. Glorificar, exaltar o nome de Deus. Existem milagres que vão acontecer no teu coração, ou só vão acontecer no teu coração, depois que você ouvir a Jaque cantando. E por isso ela vai cantar agora aqui, para que o milagre aconteça no teu coração. Boa tarde. Estamos muito felizes de estar aqui. É uma promessa de Deus na minha vida. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês amam o Senhor? Amém. Pode soltar? Sim. Amo o Senhor, meu Salvador. Aleluia. Junto a mim, minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a sua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, meu Salvador. Anelo teu junto a mim, minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a sua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor.
Amém. Se você pode, você fala glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus continue a usar você, Jaque. Mas falando em usar, né? Deus não tem usado só a Jaque nesse ministério, né? A gente tem o Bernard, por exemplo. O Bernard foi final do ano passado, Bernard, ou começo desse ano? Começo desse ano, o Bernard foi para uma viagem missionária internacional. Foi para o Uruguai, né? Uruguai, Argentina? Foi na Argentina também? No Uruguai, na Santana do Livramento. Fez um treinamento lá em Foz do Iguaçu também, né? Então, o Bernard também tem esse chamado missionário, tem levado a palavra, tem feito bastante coisa para o reino de Deus. Mas eu queria chamar o Cido aqui. Vem cá, Sidão. Acho que você não vai... acho que consegue. Sidão. O Sidão é o seguinte, ele tem uma história... Eu vou falar porque ele não gosta de falar nessa parte da história. Então eu vou falar o nome dele aqui. O Sidão é o seguinte, ele tem uma história muito triste de vida, né, Sidão? Ele começou a se envolver com drogas muito cedo e jogava futebol, jogava bem, jogou em 3 times lá da região de Foz do Iguaçu ali e tal. E talvez tivesse tudo para ser de repente um jogador desses famosos hoje. Mas ele não quis assim. Ele começou a se envolver com algo que acabou destruindo a vida dele, as relações, a sua própria visão de si mesmo e diversas outras coisas que foram as drogas. Passou muito tempo usando droga, mais da metade da vida usando drogas, 30 anos, né? E um dia ele foi para um projeto que faz parte do Ministério de Especiais também, só que um outro pastor que cuida dessa área, que é o projeto para dependentes químicos. Muito semelhante ao da tenda aqui do lado, que é da Cristolândia, né? E chegando lá ele queria se matar, ele queria sair de lá, ele queria fazer um monte de coisa. Só que ele teve um encontro com Jesus e começou a participar desse grupo. E nesse grupo ele começou a se encontrar. E eu queria fazer umas perguntinhas para você aqui, Sidão. Quantas viagens missionárias nesses anos? 5 anos, né? Que você está limpo? 6 anos. Limpíssimo. Limpíssimo da Silva. Ó, até, né, a cabeça. Ó, caiu. Tá limpo até demais, né, Sidão? Até a careca. E fala pra gente aí das experiências missionárias que você já teve. Então, o grupo tem me ajudado bastante, né? Então, a gente se iniciou tudo aqui. Nova história começou aqui. Essa primeira viagem que o pastor falou, que a gente fez em Belém, com o Marcelo eu participei dela também. Eu retornei, quando eu retornei, eu já tinha me apaixonado por missões, né? Então, porque a igreja da gente faz viagem missionária todo ano na região sudoeste do Paraná, ali assim, Argentina, naquela região. E numa dessas viagens aí, Deus falou muito, muito forte comigo, assim, sabe? Eu falei, cara, eu não tem mais lugar para mim, não tem espaço mais para mim, né? Então, meu negócio de agora em diante é fazer a vontade de Deus e pronto. E aí eu falei pro pastor, eu preciso fazer alguma coisa, eu quero ir para Jocum, eu quero me dedicar, eu quero entregar minha vida totalmente a Deus e não tem mais jeito. E aí a gente tentou entrar na Jocum, mas por um certo motivo lá, acho que Deus, né, não teve como ir, né? Aí ele me mandou, então vamos fazer o seguinte, você vai para Belém e já fica na ativa ali, já, né, põe a mão na massa e pronto. Foi aonde eu fui, fiquei 10 meses lá, trabalhando com o pessoal ribeirinho, porque tenho uma experiência bastante grande com a droga, né? E aí eu falei, vou trabalhar na prevenção da dependência, né? Eu pedi, Deus, olha, não tem como trazer de volta esse pessoal. Mas então agora me ensina, né? Me ajuda, né, a trabalhar na prevenção da dependência química. E foi onde eu fui para lá, para Belém, fiquei 10 meses lá. Voltei, fui para a Argentina. Eu fiz um curso um curso de formação ministerial, esse que o Bernard está fazendo, terminei, completei ele também. Argentina, Paraguai, Chile, Uruguai,
é de São Paulo, voltei de novo para Belém, fui para o Amazonas. Quer dizer, não tem limite. Quantas viagens missionárias? 14 viagens missionárias. 14 viagens missionárias. Sabe? Posso falar daquela do Amazonas? A última viagem que eu fiz para o Amazonas. Então, é assim, a gente tem 2 missionários, a igreja tem 2 missionários no Amazonas, na região ribeirinha, na comunidade ribeirinha. E esse pessoal lá, ele só tem a casa, né? A Laura e o Sérgio e uma filhinha. Eles só têm a casa, eles não tinham local para fazer o culto, né? Então, aí o que eles fizeram, né? O marido dela fez. No alto de uma árvore, assim, ele colocou um alto-falante. Então, da casa dele, ele falava, o alto-falante fazia o convite para a comunidade. A comunidade pequena, mais ou menos umas 40 famílias, mais ou menos, né? Uma igreja católica, um postinho de saúde pequeno e um colégio. E aí a gente ficou sabendo, a PIB ficou sabendo, um dos pastores nossos lá, né? Ele se comoveu com isso daí e falou assim, poxa, a gente precisa arrumar um pessoal aí para a gente ir para lá, para a gente construir essa igreja para ele, né? E esse pastor é o professor da gente no CFM. Ele levou essa ideia para lá, falando que ia fazer essa viagem. Eu falei, pastor, posso ir junto? Ele falou, ora aí, pede para que Deus, né, te abençoe e você vai. E aí, faltavam mais ou menos 2 meses, mais ou menos, eu comecei a orar e tal, e falar, e comentar com o pessoal, né? Como era para construir a igreja, só precisava de pessoas que fossem trabalhar, né? Construir, sabe? E aí várias pessoas da igreja me falaram para mim, cara, o que você vai fazer lá? Se vai só construir, o que você vai fazer? Falei, não sei, cara. Só estou obedecendo a Deus e mais nada, né? Que tocou aqui no coração, estou indo. Consegui, gente, 5 horas de viagem, daqui tá Manaus e tal. A gente chegou no Palavra da Vida. Chegou no Palavra da Vida, à noite, 2 horas da manhã mais ou menos, 3 horas, aí a gente tinha que entrar no barco, né? Para poder fazer a viagem até Centenário. Era mais ou menos 14 horas de viagem de barco. E como o rio estava um pouquinho seco, né? O barco ficava longe, né? Então tinha o palafita, o pessoal ia por cima, mas eu não conseguia, né? Porque é bem estreitinho, né? Não dava para mim ir. E aí o cara pegou um bote, né? Trouxe pertinho de mim, desceu um barrancão assim, eu fui, me levou lá embaixo, me colocou dentro do bote e a gente foi. Mas aí era uma altura assim, cara, para subir no bote, ó, né? Eu falei, e agora? Aí o pessoal amarrou um lençol aqui assim, jogou lá embaixo, me amarrei aqui assim, me puxaram, né? Subi, foi. Aí a gente pousou no barco, né? Quando foi, no outro dia, 6 horas da manhã, a gente abre o olho aqui assim, cara, cheio de jacaré embaixo, assim, sabe? Aonde eu tinha descido, assim, né? Tá, 14 horas de viagem, a gente fomos pra lá. Vou falar por que Deus me levou pra lá, ó. Pessoal, todo mundo trabalhando, né? A missionária falou, olha, tem um colégio e tem uma menina que participa aqui com a gente aqui, que ela é professora lá. Aí falou, olha, tem um Sidão e tem o pastor, se vocês quiserem, eles vão lá palestrar a respeito da dependência química, porque tem muita droga lá, muito álcool e muita maconha, né? Por ser uma comunidade pequena lá, então as outras comunidades, o pessoal fazia festa ali, o pessoal ia para lá, acabava brigando, um matava o outro, facada, esse tipo de coisa, né? Então, aí, ela falou, então tudo bem, eu vou falar com a diretora, se a diretora permitir, a gente vai fazer essa palestra lá. Aí ela foi, falou com a diretora falou que não, porque eu já tinha ido outros missionários lá e tinha dado problema, entendeu? Não sei o que aconteceu. Não ia dar. Aí eu falei, pastor, e o que eu vou fazer? Ele falou, cara, fica só orando por aqui só, então acabou. Fica só orando aqui, ó, e tudo bem, ora pela gente aqui, pela construção e mais nada. Aí eu fazia o devocional, né, de manhã e à noite para eles, né. Como o pessoal foi para lá e tinha muita criança lá, eles levaram muita bala, muito doce, né. Eu falei, pastor, eu posso ir no colégio distribuir as balas para isso aí? Ele falou, não, pode, vai tranquilo, né. Já aproveita, tá distribuindo a balinha, já faz um convite, olha, pro pai deles vir na igreja aqui, tal e tal. Eu falei, bacana, né. Quando eu cheguei lá, não estava tendo aula, o pessoal estava jogando bola. Tinha mais ou menos 70 crianças mais ou menos jogando bola, garotos e garotas, né, jogando bola ali, né. E eu fiquei por perto ali, batendo um papo com uma senhora do lado assim, de umas casas ali, né, e tal. E aí terminou o primeiro tempo deles ali, de futebol deles ali, eu comecei a distribuir bala para eles, né. Comecei a distribuir bala para eles, tal, daí daqui a pouquinho já começou a encher de garotada perto de mim, né. Voltaram, terminou o futebol, eu peguei, chamei o professor dele, falei, professor, posso tirar uma foto com todo mundo aqui? Ele falou, pode, tranquilo, né, cara. Aí tirei foto do pessoal, distribuí o resto das balas ali e tal, né. Aí o pessoal, vamos embora.
Aí quando a gente está, eu e o professor na frente, e o pessoal vem atrás, eu escutei assim, ô missionária! Eu voltei, a professora falou, ó, o pessoal está tudo curioso aqui, querendo saber o que aconteceu com você, porque você está na cadeira de roda. Falei, tá vendo? Dá para falar para ele? Falei, tá vendo? A diretora não sabia, né? Mas foi Deus que me mandou lá para falar com ele, né? Fiquei mais ou menos 1 hora mais ou menos falando pro pessoal assim, entendendo? Coisa de Deus, sabe? Só Deus faz esse tipo de coisa na vida da gente, né? É muito bom, sabe? Hoje eu trabalhei 1 ano e meio, 6 meses mais ou menos, né, numa casa de recuperação. O Sérgio, da Cracolândia, ele esteve lá junto comigo, lá, ó, né, a gente ficou junto. Hoje trabalho também com o pastor Adoniran, né? Sou missionário da equipe do pessoal aqui, né? A gente faz um trabalho em congregações também. Quer dizer que não tem limite. O limite, quem coloca o limite na gente é Deus, ó. E na vida de vocês também, ó. É aquilo que o pastor falou, ó. Todos nós temos uma deficiência, né? Um limite. E esse limite é para ser usado, né? Para manifestar a obra de Deus nela, né, pastor? E a gente está aqui para isso, ó. E vocês estão aí para isso também. Ninguém tem que tomar isso de vocês, ó. Ninguém. Não é verdade, pastor? E estamos aí, ó. Glória a Deus. Se você tem boca para falar, você fala glória a Deus mais alto, gente. Legal. Ó, o Sidão já falou, ele é missionário nosso aí do ministério. Ele é um missionário que ele é um dos missionários que não é sustentado pela igreja. Ou seja, ele precisa de mantenedores. De repente você sentiu aí, eu quero ajudar esse carequinho aí, né? Depois você fala com ele, pega aí o número da conta dele, ou pega o e-mail para ele mandar para vocês umas informações das atividades que ele está desenvolvendo, para você orar por ele, poder estar abençoando a vida dele. Ano que vem, ele está, do ano passado, me azucrinando a vida. Todo dia que ele me vê, é telefone, é e-mail, Facebook, sei lá o que, ele me manda uma mensagem: pastor, ano que vem você vai mandar pra África, né? Pastor, ano que vem você vai mandar pra África, né? Eu falo, meu Deus, eu tenho que mandar esse cara pra África ano que vem, né? Porque senão ele não vai me deixar sossegado. Mas não para por aí. Agora eu queria convidar o grupo aqui, eles prepararam para vocês, especial, uma coreografia, tá? Isso muito bem elaborada, e Deus vai continuar então ministrando na vida de vocês através da vida desse pessoal. Já passaram a música para você? Essa ali, Dani, Digno Cordeiro? Não. Tem que passar a música para ela. Fala, minha irmã. Então, a irmã quer fazer uma pergunta aqui. Vou pedir para ela vir aqui ao microfone para todos ouvirem. Mas o pessoal não ouve. Vem aqui. Eu tenho volume de voz bom, é professor, é verdade. Professor, meu Deus do céu. Se tem como ir lá visitar e conhecer o projeto, a dinâmica de perto. Estar lá. Passar uns dias lá, conhecer o projeto de pertinho. Então, isso aí, gente, é um sonho que a gente tem, tá? Quando a gente vai fazer essas visitas nas igrejas. Hoje a gente se concentra só em Curitiba porque é mais fácil pra gente, né? O transporte para eles é um pouco difícil e tal. Às vezes conseguir lugar para todo mundo ficar também é complicado. Mas o nosso sonho é que todas as igrejas do Brasil tenham um ministério como esse. Se não tiver um ministério, tenha pelo menos uma pessoa que tenha sensibilidade para no futuro, se surgir uma demanda, iniciar um ministério como esse. Então a gente está super aberto para visitas e tal. Hoje ainda não está pronto, ainda que no prédio da igreja, no prédio de educação cristã, a gente vai ter 2 apartamentos. Exatamente para receber pessoas que querem ser treinadas nesse tempo em alguma área ministerial da igreja. A pessoa vai ficar uma semana ali, e nessa uma semana ela vai passar por esse treinamento todo específico, recebendo material, dando um mergulho nos projetos que estão sendo desenvolvidos. Depois ainda, eu não vou falar, mas eu vou pedir depois para a Dani estar falando sobre o Ministério AME, que é o Ministério Zerado, que a gente começou lá, e a Dani é a coordenadora dessa área.
a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou teu Deus. Deixarás te levar. Vem em mim descansar. Lembrarás das promessas que eu te fiz. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou teu pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou teu Deus. E se chorares, e se te machucares, lembrarás das promessas que eu te fiz. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou teu pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Eu confio em ti. Oh.
Se você tem boca para falar, como é que você fala? Amém. Glória a Deus. E olha, vocês estão falando glória a Deus muito alto aí, hein? Vou falar pro pastor, viu? Glória a Deus. Tô brincando, gente. A gente tem que dar glória a Deus, né? Com todo o fôlego que habita dentro de nós. Porque o milagre que Deus está fazendo, talvez no teu coração, hoje, nessa tarde, é um milagre de avivamento pessoal. Eu não sei como você chegou aqui, talvez se perguntando, vocação? Vocação para quê? O que eu devo fazer? Mas existe uma vocação coletiva que é semelhante para todos nós, né? A de glorificar o nome de Deus com a nossa existência. Então não desperdice a sua. Não desperdice a sua vida. Não desperdice a sua existência, não desperdice os seus dias, mas que todos os dias, mesmo que seja uma cadeira de rodas, sem ver, sem ouvir, não sei como é que é a tua situação, você tem condições de louvar, de engrandecer o nome de Deus através da tua existência. Mas não acabou por aí esse trabalho, né? Esse ministério. Então você já mais ou menos sabe como é que você pode tentar desenvolver esse trabalho. Algumas ideias a gente já passou para vocês aqui. Depois, no final, a gente vai abrir para vocês fazerem algumas perguntas, se tiverem. A gente tem um senhor na igreja. O nome dele é Custódio, né? Eu não falei com ele que ia mencionar o nome dele. Depois, se ele ficar sabendo, ele vai falar: você falou meu nome lá e não sei o que e tal. Mas tem mais ou menos uns 15, 16 anos atrás, ele escreveu um projeto para a igreja. E esse projeto chamava assim: Ministério com Especiais para a Primeira Igreja Batista de Curitiba. Esse projeto ficou sobre a mesa. Ele foi conversar na época, não deu certo, talvez a visão ou o tempo ainda não era esse. E o projeto ficou sobre a mesa. Ele tem uma filha que tem deficiência intelectual. E por causa disso, talvez ele tenha feito especializações, estudos, é mestre nessa área de educação especial. E além do seu mestrado, né, de experimental no lar todos os dias. E o projeto dele, um dia eu o conheci e convidei para vir ajudar a gente. E ele me trouxe esse projeto. Ele falou: leia esse projeto, mas não leia agora, leva para sua casa e leia lá. Tudo bem, coloquei dentro da minha Bíblia, cheguei em casa, peguei o projeto, comecei a ler. Tudo que a gente desenvolve hoje, Deus tinha revelado para ele há 15 anos atrás. Tudo. Mas aquele não era o tempo, e talvez ele não era a pessoa para desenvolver. Mas Deus permitiu a nós, e eu queria, antes da Dani falar, apresentar a nossa parte, né? Uma parte insignificante hoje está aqui representada da nossa equipe, né? Vou começar ali com o Cido, que você já conheceu. Dá uma cena aí, Cidão. Cidão, nosso missionário. Paulão ali que está segurando ali as fotos, a faixa e tudo. Paulão e a Jocélia. Cena aí, Jocélia. Eu e minha esposa, a gente tem alguns intercessores pessoais, eles fazem parte desse grupo de intercessão e trabalham no Ministério com Surdos. E são, em função disso, muito amigos nossos, né? E quando eles falaram que viriam para cá, eu fiquei com uma surpresa muito feliz, que eu sabia que eles viriam para pôr a mão na massa. E por isso que eles estão ali, né? A Liz... né? Liz é minha aluna lá no CFM, mas já fez o curso de Libras. Só que ela é daquele tipo de pessoa assim, gente. Sabe, o pessoal que trabalha com Libras aí, levanta a mão de novo. Vê se você concorda comigo. Lá na igreja de vocês não tem um tipinho assim que faz: ah, não, já fez curso 50 anos já. 50 anos. Interpreta tudo, sabe todos os sinais, tem uma desenvoltura fenomenal, mas na hora que é para entrar na escala, o que a pessoa faz? Não, eu ainda não estou capacitada.
Ali está a Liz. Vai interpretar aqui, Liz? Ó, tá vendo? Não estou capacitada. Aí eu tenho aqui o Cleverson. O Cleverson é o nosso soldado lá, poeta, desenhista, design de plantão. Quem quiser achar o Cleverson soldado? Cleverson Soldado de Deus? Cleverson Soldado de Deus no Facebook. Daí você adiciona ele lá como amigo. O soldado? Ah, Cleverson de Oliveira? No Orkut? Ninguém usa mais Orkut, Cleverson. Só Facebook, né, pessoal? Então, mas ele tem Facebook também. Se quiser achar lá o Cleverson de Oliveira, né? Você acha, ele adora bater papo com você, vai te mandar mensagens edificantes da palavra de Deus. Ele tem uma dificuldade para falar, mas ali no computador não tem limitação nenhuma, dificuldade nenhuma, então ele vai bater maior papo com você. Agora eu vou dar um conselho para as meninas novas e bonitas. Não fica dando confiança para ele. Deu confiança para ele, ele não quer saber. Ele passa a conversa mesmo, né, Cleves? Brincadeira, Cleves. Aqui a Jaqueline, né, que cantou pra gente hoje. A Jaque também é do Ministério lá Rodando para o Alvo. É nossa responsável, relações públicas mesmo do Ministério. Não estava brincando, é verdade. Ela que sabe a data de aniversário de todo mundo, as festas de aniversário ela que organiza, deixa a tia maluquinha lá na casa para fazer bolo, para comprar presente, para não sei o quê. E ontem a gente saiu de lá de Curitiba meia-noite, mas 5 horas da manhã, mais ou menos, a Jaque estava me ligando. Pastor, que horas que a gente vai viajar? O que tem que levar? Eu já estou ansiosa, minha mala já está pronta, eu estou a 250. Eu falei, calma, Jaque, é só meia-noite que a gente sai. Deixa eu ver, tá ali a tia Verônica. Cena aí, tia. Tia Verônica, mãe do Cleverson. Né, ela também nossa voluntária lá e de um coração gigantesco, a mãe de todo mundo, tia de todo mundo. Eu chamo todas de tia porque elas fazem parte da minha família, né? Então, de forma mais respeitosa do que eu vou chamar de irmã, né? Fica meio estranho, né? Mas elas de vez em quando me chamam de senhor. Acredita nisso? Pastor, o senhor não sei o que, não sei o que. Ui! Sim, irmã, sim. A Dani tá ali. A Dani daqui a pouco vai vir aqui falar para vocês sobre o Ministério AME, que é um ministério super novo. Acho que ainda não fez um ano, né? Fez um ano agora, o Ministério com Deficiências Intelectuais. Ela coordena essa área, uma vez que ela tem um irmão também que tem autismo e ela tem essa experimentação e também estudo nessa área. Ela é fonoaudióloga, tem especialização em educação especial e coisa parecida. Marcelão ali, que vocês já conhecem, né? Cuidado com o Marcelo também, tá? Muito cuidado. Se ele chegar pra menina assim, você pode me dar uma carona aí, tal, no braço, pra pegar no teu braço, não cai nessa conversa. Não cai. Essa conversa aí é baratíssima, né, Marcelo? Aqui o Bernard. O Bernard está fazendo o curso lá, o Centro de Formação Ministerial da Igreja, um curso de missões. Ele já está quase terminando, está no penúltimo semestre, né? Penúltimo semestre. Tia Marli aqui também, a mãe do Bernard, está sempre lá acompanhando, né? E tá fazendo o curso junto, vamos dizer assim, né? Esqueci de alguém? Ah, tia Marli, toda sexta-feira providencia o nosso lanche lá, tá? É a única reunião, dos surdos não tem, dos deficientes visuais não tem. No AME tem? Ah, no AME tem, desculpa, gente, já ia pecar, que já ia mentir. Então, nos cadeirantes e no AME tem lanche. Tá pensando o quê? Que é fraco o negócio? É nada. Se você for lá, ó. Esqueci de alguém? Ah, tia Nilce, verdade, desculpa. A mãe da Jaque, né, também
tá sempre ajudando a gente, apoiando. Ela que faz o bolo dos aniversários, que a Jaque coordena. Não, não é ela? Ah, é claro. Daiane, por favor, dá uma cena aí para todo mundo. A Daiane é a nossa design do ministério. Essas fotos bonitas aí, essas coisas aí com legenda, com não sei o que. Esse folhetinho que você recebeu, ela tudo ela que faz. O site, ela que faz. Ela é pequenininha, né? Parece pequenininha, mas é cabeçudinha ela, gente. É inteligentinha. Faz umas coisas bonitas. Mas eu vou chamar a Dani. Vem cá, Dani. Dani vai falar sobre o AMI, né? Com mais propriedade aí pra gente. Dar umas dicas. E depois que a Dani terminar, a gente abre para pergunta. Caso se não tivermos perguntas, a gente vai orar. Porque hoje, nessa tarde, imagino que Deus deve ter falado bastante com você sobre esse tema, né? Sobre oração. Mas vai lá, Dani. Graça e paz. Amém. Bom, a Dani é seminarista, sabe? Aí seminarista tem essas histórias, né? Graça e paz, irmãos. amém. Pois é. E cada seminarista tem o pastor que merece, né? Mas, gente, eu não sei aqui se tem alguém que faz teologia, que estude, ou tem pensado nisso. É uma área assim que poucos pensam, né? E só falando de uma experiência, o ano passado, apresentando um trabalho da faculdade, e a gente apresentou bem um case sobre o Ministério AMI com deficientes intelectuais. Contei então o que era, né, a ideia toda, e jogamos, a minha equipe jogou para a turma assim: você abraçaria, você aceitaria um ministério desse na tua igreja? Aí alguns falaram que sim, outros que não. Aí teve um colega meu de classe, levantou a mão e disse assim: eu não aceitaria, porque um ministério desse não me dá retorno, não daria retorno à minha igreja. E eu fiquei muito, muito sentida com isso. Não sei, ali, depois, uma pasta preta, tem os artigos da revista, a PIB tem uma revista semanal, e a gente tem ali uma página que nós podemos toda semana estar colocando matérias, e eu escrevi até um artigo falando sobre isso: não há retorno. E eu quero pôr vocês assim a pensarem: qual é o retorno da igreja do Senhor? É monetário ou são vidas? Eu imagino que seja vidas. Cristo quer saber de vidas. Claro, é importante, sim, o dinheiro para manutenção da obra, para sustento ministerial, para poder a gente conseguir recursos. Hoje, com tantas tecnologias, se a igreja não estiver utilizando isso, em grandes centros principalmente, as pessoas acabam não vendo atrativo, mas eu ainda acredito que tudo isso é para vidas. O Ministério AMI, então, como o pastor disse, veio lá no coração do custódio, né, que Deus colocou. E é engraçado que há 15, 16 anos, 14 anos, mais ou menos nessa época, foi quando eu recebi o chamado de Deus para trabalhar, para ser vocacionada com especiais. A princípio eu achei que fosse com surdos. Quem participou do grupo hoje pôde ouvir um pouco do meu testemunho. E então eu fiz fonoaudiologia para poder servir no ministério, que eu achava que era apenas com surdos. E tive experiência para trabalhar em APAI,
em uma das APAES que eu trabalhei, eu conheci o meu irmãozinho, que o pastor falou, que Deus tocou no meu coração em adotá-lo. Ele não tinha família, é deficiente intelectual e autista, tem 10 anos, é do meu tamanho, assim, não é muito difícil assim para chegar à minha estatura, mas ele já está da minha estatura. Mas a cabeça dele é de 1 ano e 2 meses, né? Então ele ainda é um bebê. E eu creio que ele veio para a nossa família para eu poder sentir o que é ter um especial em casa, o que é ter uma pessoa com deficiência intelectual em casa. E então, ano passado, que eu comecei a estagiar no ministério, né? E quando eu fui, porque eu não sou de Curitiba, eu sou do noroeste do Paraná. Minha cidade é uns quase 500 quilômetros de Curitiba. E eu fui até Curitiba estudar naquela faculdade e queria ser estagiária na PIB Curitiba, no Ministério com Especiais, para poder vivenciar isso. Isso foi uma, como a Jaque disse quando ela estava aqui, que era uma promessa de Deus ela estar aqui. Eu também creio que hoje eu lá é uma promessa de Deus, né? E para isso eu pude me preparar. Hoje, quando o pastor Ed René falou que é necessário profissionais missionários, e eu creio nisso. A gente precisa servir a Deus e ao nosso próximo com o que Deus nos deu. Então eu acredito que a fonoaudiologia, hoje essa bagagem que eu tenho profissional, essa bagagem familiar, é para tudo isso, é para servir a Deus. Mas enfim, quando eu cheguei no começo do ano passado para servir no ministério, eu achei que eu ia ficar no Ministério de Surdos apenas, né? Fiz a pós em educação especial, mas fiz pós também em Libras, fiz vários cursos em Libras. Dou pro gasto, né, pastor? Dou pro gasto. Lá na língua de sinais. Dá para quebrar o galho, né? Então, mas se for ver, o ministério que eu menos trabalho é o dos surdos. Porque daí logo o pastor já veio assim, olha, a gente vai começar um trabalho deficientes intelectuais. Aí na hora eu assim falei, meu Deus, eu passei assim um tempo bem ansiosa, bem temerosa, o que fazer, como fazer. Busquei na internet assim se havia algum ministério parecido, semelhante, para dar uma ideia, para dar uma luz, mas não encontrei nada. E foi daí oração, né, para poder entender então, como fazer. E daí hoje a gente já completou agora esse mês, final do mês de maio, 1 ano de Ministério AME. E o que é isso? As pessoas com deficiência intelectual, eu acredito que o nosso objetivo de culto que nós temos com eles aos domingos de manhã não é para evangelizá-los, não é para conversão, e sim para dar amor a eles. Tanto é que o nome do ministério é AME, não é nenhuma sigla, e sim o verbo amar no imperativo. É uma ordem. Ame essas pessoas, ame os seus familiares. Porque, não sei, alguém aqui tem algum familiar com deficiência intelectual, assim, próximo, tem conhecimento? E é complicado a gente poder cuidar deles. A família, às vezes, e a gente lá, os que a gente tem na igreja, às vezes é só a irmã e a pessoa com deficiência. Ou então, apenas um filho, né? E é muito pouca gente para ajudar a cuidar. Eu penso como o meu irmão, eu estou longe dele, mas quando eu estou lá, assim, a gente é 2 pessoas no mínimo para cuidar dele, porque ele é forte, ele é grande, ele é hiperativo, ele não para. Então, exige bastante cuidado com isso. E a família quer ir para o culto. E muitas vezes não tem como ir toda a família para a igreja. Então tem que ficar alguém em casa, junto com aquela pessoa, e daí o outro vai.
né? Então tem que fazer esse rodízio. E então nós pensamos assim, vamos criar uma estratégia, né? Por enquanto a gente só tem no domingo de manhã, porque ainda falta voluntários. Eu acredito que futuramente, tendo uma equipe maior, a gente pode estender isso para o culto da noite. Eu tenho esse sonho da gente poder fazer isso. E então, assim, a família toda agora vai para o culto, né? E a gente ali tem o culto, né? Tem um momento... a gente começa com o lanche, porque senão se fizer lá no final, daí atrapalha o almoço da galera. A gente começa com o lanche, tem o louvor, tem a conversa com eles, né, com aqueles que conseguem dialogar, ou aqueles que não conseguem falar, apenas o carinho ali, a atenção com eles, né? Então a gente tem um momento de cânticos, tem um momento que a gente faz, expõe a palavra, falamos da palavra de Deus, contamos alguma história, fazemos ali atividades pedagógicas. Pois vocês podem ver, tem algumas fotos ali com o pessoal do AME, fazendo atividades. E assim, a família tem um grande carinho e consideração por nós. E esse é o maior retorno. É ver o amor deles por nós. Esses dias o Gabriel, um deles... Cadê? Tem o Gabriel. Aquele que está tocando violão. Ele tem 14 anos, né? A idade mental dele, 5, 6 anos, por aí. E ele foi levar os irmãos lá na classe dos juniores. Ele estava fazendo uma atividade do coração e tinha que colocar o nome de alguém no coração. E a mãe dele estava junto. Daí a mãe dele perguntou, nome de quem, filho, que você quer colocar? Dele, o nome da Dani. Então, no domingo ele vai lá, é a Dani, é a Dani. O amor que acaba, assim, criando um vínculo. E essa também é a intenção nossa do ministério, é poder ajudar a família, não só nos domingos, mas durante a semana. A Maria Clara, que tem Down, ela tem passado por algumas dificuldades. Graças a Deus, agora a gente tem um casal de psicólogos que tem nos ajudado e eles vão fazer esse acompanhamento com ela, com a família. Também no AME a gente tem uma extensão do projeto Síndrome de Down. Então tem bebês na igreja com Síndrome de Down, que a gente está ali à disposição da família para dúvidas, esclarecimentos. A gente quer colocar a igreja a entender que assim, a gente está ali como ministério, porque quando se descobre a deficiência, a família passa por uma fase de luto, por aceitação da deficiência. Então a gente quer fazer isso e também um trabalho de conscientização da igreja, de que eles são importantes, de que eles, ali é um lugar para eles também. Esses tempos eu vendo rapidamente um programa secular e estava lá mostrando vários síndromes de Down, um tocando pagode, a outra sendo rainha da bateria, e eles fazendo várias coisas assim secular. O mundo está mostrando que eles podem ser incluídos, mas dentro da igreja eles ainda não têm lugar, eles ainda não têm espaço, né? Um deles, um dia, que é o Gabriel mesmo, ele é agitado, assim, né, hiperativo, e ele é impaciente, né? E daí uma irmã da igreja pegou e falou assim para a mãe, eu acho que era melhor você se retirar daqui com ele. Aqui não é lugar para ele. Aquela mãe foi para o jardim de oração, mesmo jardim que o Marcelo foi lá orar, pedir para passagem, né? Ela foi lá orar e falar com Deus. Deus, o que é isso? Então a gente precisa, e eu louvo a Deus pela vida de vocês aqui hoje, para a gente poder estar plantando essa semente no coração de vocês, que a partir de vocês também, que comece uma nova geração, de poder aceitar essas pessoas dentro da igreja, de poder amá-las, de poder valorizá-las. O mundo tem feito isso. O mundo tem incluído essas pessoas, né? E a igreja está para trás. A igreja
não tem espaço, não tem momento para eles. Tem um amigo da minha classe de teologia que eu achei muito engraçado, que ele me contou, tinha um autista na igreja dele, e ele todo domingo tinha que cantar a música Quero que Valorize. Enquanto não cantar, porque o autista ele tem aquela coisa, fugiu a palavra, da rotina, então ele tem aquela coisa da rotina. Então todo domingo tinha que cantar Quero que Valorize. Enquanto não cantava, ele não ficava impaciente. Aí cantava, ele ficava todo feliz lá, e cantava junto. Na hora que acabava, ele falava de novo. Daí a mãe dele falava, agora já cantou, tá bom. Daí ele ficava sossegado o culto inteiro. Então eu gostei muito de saber aquilo. A igreja valorizava ele. Cantava, porque ele queria, ele gostava, ele se sentia bem. E nós devemos fazer isso. Então, o meu desejo é que vocês amem essas pessoas, que vocês queiram, desejem que apareçam essas pessoas na igreja de vocês, que vocês enxerguem essas pessoas na rua, sabe? Eu sou bem cara de pau mesmo, eu trabalho numa escola, então chega lá um cadeirante, chega um deficiente visual, os surdos vão para mim mesmo, né? Sem eu chegar com eles, eles vêm. Então, tem deficiência intelectual também, eu vou lá e faço amizade, né, e me aproximo deles, não apenas com a intenção de levá-los à igreja, mas de mostrar que eles têm valor e eles precisam da nossa atenção, do nosso reconhecimento. É isso que Cristo quer de nós, porque eu creio que Cristo não desprezava as pessoas especiais. E a gente vê isso na Bíblia, vários relatos de que ele se aproximava dessas pessoas. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa, Dani? Tem mais alguma coisa, Dani? Ah, tá bom, obrigado. Gente, 2 perguntas que a gente já estourou o horário, o pessoal tá fazendo assim. Aí como, né, até pra quem não sabe Libras entende isso, né? Meu pai do céu. 2 perguntinhas então, a gente tenta responder aí, senão a gente vai orar. Vocês não vão fazer, eu vou fazer então. Isso, contato, cadê o folhetinho, Liz? Me dá um aqui. Quem não recebeu, pode pegar com a Liz aqui. Se você quiser mais, a gente tem bastante. Você pode levar mais para a tua igreja, de repente para distribuir, para levar para o teu pastor. Fala assim, pastor, isso aqui que a gente quer aqui na igreja, pastor. Viu? Chega botando banca lá, que senão, se você, pastor, tal, sabe como é, não sei o quê, não vai dar certo. Então, se você quiser anotar aí não tem o telefone. Mas se você quiser anotar o nosso telefone lá, você fala direto no ministério, é 41, que é o Paraná, né? 41 30 91 43 24, tá? 30 91 43 24. A gente tem aqui o endereço do site. Tá? Aqui você pode baixar material, ler os nossos artigos, pegar ideia e tudo, mas ligar direto, de repente, puxa, será que dá pra Jaque lá cantar na nossa igreja? Claro que dá. Aí você liga lá pro ministério, 3091 4324, a Juliana vai pôr ali pra gente, né, porque ela é muito eficiente. Fala, meu querido. Pode, claro. Dani, pergunta pra você. Solteira, sim, solteira. Inclusive, hoje eu estava procurando a Dani. Eu não falei pra ela que aqui é a piadinha de pastor ia ter troco. Mas hoje eu estava procurando a Dani, onde a Dani estava entregando o currículo, irmãos. Vê se pode. Chega aqui. Brincadeira, Dani. Você mesmo falou, cada seminarista tem um pastor que merece.
Aham. Percussão. Eles fazem um carnaval, fazem uma brincadeira lá. O que a gente podia fazer, assim, de trabalho para que, ó, sei lá, Sim. tipo de trabalho que alcançar, Para poder com ele. Então, atividades manuais mesmo, artesanato, se eles não têm. Aí depende o grau de comprometimento, né? Alguns eles precisam de auxílio total. Não vai saber pegar numa tesoura, não vai saber pegar num lápis. você chega perto e agarrar na camisa assim, larga mais, tem uma dificuldade. Tá bem pesado. O primeiro trabalho, o primeiro passo, na verdade, não chega. Eles têm assim, eu acho que é um hospital de pessoas tem a deficiência intelectual por síndromes, essas coisas, ou esquizofrenia? Vários tipos, sei. Sei. Entendi. Aham. O primeiro trabalho é a aproximação com eles. Então é tentar descobrir, talvez quem trabalha no hospital conheça mais a vida deles e possa passar para vocês assim, do que cada um gosta, né? A partir daquilo que aquele sujeito lá, ele gosta então de músicas clássicas, eu gosto de música sertaneja, né? Você busca lá um estilo musical, né, que possa atrair. Ele gosta de pintar quadros e vem com coisas daquele tipo para ele poder, para você assim conquistar essa pessoa. O primeiro passo é a conquista. Não deu para preparar nada. A gente camiseta, essas coisas que a gente usa frequentemente no ministério, né? Então a gente só tinha isso pronto. Por favor, me perdoe. Mas oi? Isso, para baixar a gente tem as apostilas do curso de sinais para o pessoal que tem na igreja o curso. A gente tem o módulo 1 e o módulo 2 para fazer download gratuito, né? Esse aqui custa apenas 10 reais. Gente, o que é 10 reais? Me fala. Não é nada, gente. 10 reais. Meu Deus, você tem que levar uns 10 desses. Só tem 10, né? Então, quem quiser, pega ali com a Dani. 10 reais é o módulo básico, tá? Do curso de Libras. Por favor, quando você olhar a apresentação do DVD, não ria, tá? Não ria. Eu vou fazer uma oração agora e vou pedir para que Deus toque no coração da pessoa que ri desse DVD. Não, tô brincando. Mas eu quero orar, pedir para que Deus abençoe a vida de vocês tremendamente. Que essa semente que foi plantada aqui hoje germine lá na igreja de vocês, no trabalho, na profissão de vocês, né? A Daiane veio trabalhar agora com a gente tem o quê? Uns 6 meses? 4 meses. Eu acho que ela nunca deve ter imaginado que no curso dela um dia ela ia ter que fazer o curso de língua de sinais para poder desenvolver um design com uma cara mais de surdo, entender mais um pouco das pessoas, das categorias de deficiência para fazer um design que seja acessível. O nosso site, se você for ver a parte do site da igreja, ele é todo acessível. É a única parte do site da igreja que é acessível. Então, tem questão de estudo para fazer isso e tal. Então, você pode também usar aquilo que Deus está colocando na tua mão nesse tempo para abençoar a vida de pessoas que são completamente abandonadas, desprezadas da sociedade e da igreja. Tá? Isso é muito mais sério do que a gente pensa. É muito mais sério do que você pensa. Não é só a sociedade que abandona. A igreja tem abandonado, tem desprezado, falado mal,
amaldiçoado, e quando não amaldiçoa, causa traumas terríveis, não só na pessoa, quanto na família. Então, é minha e é sua responsabilidade, que agora sabe disso, fazer a grande diferença nessa geração. Essa é a minha vida, essa é a tua vida, e a gente precisa viver para transformar essa sociedade biruta, né? Vamos orar, senão eu vou começar a falar besteira aqui. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por esse encontro que o Senhor nos deu, essas pessoas tão queridas que o Senhor trouxe nessa tarde para ouvir da mensagem do Senhor, transmitida através dos teus instrumentos, ó Pai, que aos olhos da sociedade é um instrumento desafinado, mas aos teus olhos, Senhor, é um instrumento que toca uma melodia, uma música envolvente, tão agradável, que transforma corações. Eu sei que nessa noite, nessa tarde, início de noite, o Senhor fez milagres aqui. O Senhor mexeu em corações, o Senhor mexeu em mentes, o Senhor tirou gente, talvez, de um poço de tristeza, de angústia, de depressão. O Senhor libertou pessoas hoje nessa tarde, usando a vida de outras pessoas, para a glória e louvor do teu santo e precioso nome. Então, Deus, em nome de Jesus, não deixa que esses teus servos que hoje tiveram essa experiência extraordinária contigo através de outras pessoas, não transmitam essa mensagem. Mas que ao chegar à sua igreja, nos seus próprios corações, na sua própria mente, na sua própria maneira de olhar para o deficiente, isso tudo seja transformado em nome de Jesus. E que eles sejam atalaias do Senhor, aqueles que gritarão em alto e bom som: o Evangelho é para todos, o Evangelho é para todos, o Evangelho é para todos, porque Jesus morreu no lugar de todas as pessoas que o aceitam como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, Deus, em nome de Jesus, que não desperdicemos a nossa vida, a nossa existência, mas que a nossa vida, a nossa existência seja uma marca permanente na história do Evangelho genuíno, aquele que Jesus veio pregar na face dessa terra, porque nós entendemos que o amor está dominando a nossa vida e o nosso coração, Pai. Deus, em nome de Jesus, derrama o teu bálsamo sobre a vida dessas pessoas aqui, Pai. E que essa semente que foi plantada nesse final de tarde, início de noite, possa crescer e dar muitos frutos em nome de Jesus. Abençoa a vida deles, Pai. Continua com eles e que essa noite ainda seja uma noite de adoração e louvor ao teu precioso nome. É o que nós oramos, Pai, crendo no teu precioso nome, sabendo que nesse nome há poder, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu vejo